Olá, olá! Vamos começar mais um Pod Greca. Hoje o nosso Pod Greca de número 5. E a gente está muito feliz porque hoje novamente estamos aqui com pessoas próximas, como a gente tem feito aqui a nossa jornada dentro do Pod Greca, com conteúdo incrível sobre liderança, liderança empreendedora, liderança próxima, liderança que treina. Então aqui a gente vai ter um bate-papo leve, mas cheio de insights. Então para você que está entrando agora aí para essa conversa com a gente, pega papel e caneta porque vai ser valioso. É isso, Karina? Isso aí, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse Pod Greca. Estamos muito felizes, então, com os nossos convidados e eu quero dizer uma coisinha. Se você não está inscrito no nosso canal, YouTube, Spotify, faz isso agora. Então, vai lá, curte, comenta, compartilha esse conteúdo, que daí vai ajudar a gente a chegar em mais pessoas, né? É isso aí. Esse é um convite valioso, porque a gente está buscando aí, trazer para essas conversas pessoas incríveis, pessoas aí que a gente tem proximidade, conhece a história, e outras que a gente quer compartilhar aqui as histórias, as dicas, a jornada. E é com muito carinho que a gente recebe hoje aqui no Pod Greca o Cleiton Herman, nosso aluno aí da Escola de Líderes Greca, que nos trouxe sempre muita alegria, trouxe muitos insights, sempre contribuiu muito conosco. E a pessoa responsável por trazer o Cleiton a nossa escola, que é o Ricardo, do Ricardo Sushi, do Alfred, e a gente vai ter aqui muito para contar de histórias, para compartilhar. E para nós é uma grande alegria ter vocês, para rever aí Cleitinho novamente aqui, para conversar contigo, Ricardo, aí um grande empresário, um grande empreendedor, sempre inovando, né, no seu negócio, em tudo que está acrescentando a ele. Então, sejam muito bem-vindos a essa conversa. Muito obrigada pelo sim de vocês. E vamos começar com o oi, porque você já apresentou, mas queremos ouvi-los então, certo? Ricardo, se apresente aí da sua forma para a galera, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu negócio. Então, muito bom dia aí para toda a galera que está nos acompanhando, né, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Spotify. Eu sou o Ricardo, antes eu era Ricardo Nardi, agora eu sou Ricardo Sushi, né? Mudei a minha assinatura, né? Mudei meu sobrenome. Essa era uma pergunta, né? Qual é a inspiração dos nomes dos negócios, né? Da razão social? Essa era uma grande pergunta que a gente ia fazer. Não, mas tem bastante história, dá para contar bastante coisa depois. Legal. E hoje eu estou à frente aí, né? Sou proprietário do Ricardo Sushi, também do Alfred, do Rikai, Ricardo Sushi de Tuporanga. E tem também 2 eventos aí, tem o Ricardo Sushi, que inclusive aconteceu agora, né, nesse final de semana. A gente está ainda meio abatido do cansaço do evento, um evento que esse ano a gente atendeu aí 1.500 pessoas. Uau! É o maior do Brasil já, né? Até a gente vai, quem sabe nos próximos anos, tá colocando ele no Guinness aí. Legal. E também tem o Braseiro, que eu tenho parceria aí com o Alex, com a galera do Black, também com o João e a galera de Tuporanga lá do Maredu, que é um evento que vai acontecer, já tem data, e já aproveitar para deixar o meu merchan aqui, né, dia 4 de novembro, vai ter a segunda edição do Braseiro Festival, e também estou abrindo agora esse ano, outubro, aí, a previsão de inauguração do Shopping de Ibirama, a gente vai estar abrindo também uma unidade lá dentro do shopping. Então, hoje, praticamente, esses são meus business, assim, né? Que legal, praticamente uma holding, né, gente? Da gastronomia. Tem bastante coisa para fazer ainda. Tem bastante bala para queimar. Que legal, que top. E aí, Cleitinho, fala um pouquinho sobre você. Então, 26 anos, novinho ainda. Sou empregado ali do Ricardo. Comecei lá com ele, na verdade, numa conversa, foi algo bem inusitado, porque tipo assim, a gente foi para conversar por questão de free, no final do freelance a gente já foi mudando as ideias, né? E hoje eu faço a gerência ali para ele. Ajudo sempre que for possível, né? Ele tem vários comércios, vários eventos, e a gente está aí sempre para agregar e ajudar no que pode, né? E até ressaltando, né, já que a gente está falando da escola de líderes, né, uma das virtudes do líder é estar disponível, né? Então o Cleiton, ele é o gerente hoje lá da unidade do sushi, mas ele treina o cara de Tuporanga, ele vende os ingressos do festival, ele ajuda na organização do Braseiro. Então essa disponibilidade é o que destaca ele hoje frente à minha empresa, frente aos meus negócios, né? Que top! Então já anotem aí
que essa é uma das virtudes do ser líder, né? Que traz aqui o Ricardo, que faz grande diferença aí na liderança, certo? E agora vamos falar sobre a razão social? Antes disso, então, eu queria dizer que nós somos clientes assíduas do Ricardo Sushi. Eu confundo os nomes, mas de todas as unidades, na verdade, eu acho que a gente só não foi no Alfred, né? No Alfred ainda. Mas a gente foi conhecer o novo espaço em Tuporanga. Né? Até agora há pouco quando eu recebi a tua mensagem dizendo que vocês tinham chego, o Leandro estava mandando um oi para mim aqui também, que também, né, está no Rikai, que também veio para a gente no Bootcamp. E aqui, tu queres comentar sobre o nome, né? Depois eu quero já fazer uma pergunta em relação a treinamento, porque essa é uma empresa que investe muito. Isso. Nome. Qual é a origem, né? Da onde vem essa inspiração nos nomes dos seus negócios? Porque você tem vários negócios, como tu já apresentou aqui, mas como que é pensado? Então, o primeiro restaurante que eu montei, porque antes de ter restaurante, eu era funcionário público, né? Então, eu era funcionário de carreira, 7 anos eu era fiscal de obras da Prefeitura de Ibirama. E quando eu fui montar o meu primeiro negócio, antes de ter restaurante, eu tinha uma loja de roupa também, eu tive durante 3 anos. Mas aí era eu tinha uma sociedade, enfim, depois a minha ex-esposa que acabou assumindo a loja. Eu não estava na operação, eu era funcionário público nesse período. E aí quando eu fui montar o restaurante, o Ricardo Sushi de Ibirama, que foi a primeira unidade que eu montei, a gente pensei em muitos nomes, e eu já vinha fazendo eventos e atendia supermercado, tinha feito algumas coisas, sempre usando o Ricardo Sushi, tipo, comecei como um hobby, né? Então não pensei primeiramente em fazer sushi como um negócio. E aí quando eu fui montar o Ricardo Sushi, eu pensei, cara, vários nomes e tal. Eu disse, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou colocar esse nome Ricardo Sushi, porque eu nunca vou deixar esse nome quebrar. É o meu nome. Eu vou lutar com unhas e dentes. E uma das coisas, um dos valores que o meu pai sempre trouxe foi, sempre tenha o teu nome sólido. Tipo, nunca fique devendo, né? Sempre esteja teu nome, reputação, né? Esteja teu nome atrelado a coisas boas. E eu, cara, vou colocar Ricardo Sushi porque eu não vou deixar esse nome quebrar. Depois, o segundo empreendimento que eu montei foi o Alfred. Aí depois veio o Ricardo Sushi Bar, que foi o evento que eu fiz antes ainda do Alfred. O Alfred, a gente montou o casarão que a gente está instalado em Ibirama. É um casarão que foi montado em 1915. E o cara que montou isso naquela época, há mais de 100 anos atrás, quase 100 anos atrás, ele montou como casa de comércio na época. Então, a gente colocou o nome de Alfred em homenagem ao fundador, o cara que construiu, né, que fez a construção, é um casarão histórico. Rikai, o dialeto, o Rikai, ele tem uma pegada mais havaiana, né, a gente tem vários pratos da culinária havaiana e tem também sushi. E o tem os pokes lá, tem poke, a gente achou que era pequeno. É gigante, gente. E o dialeto havaiano, ele tem só 13 sílabas, né? E a maioria, acho que são só 2 vogais, se eu não me engano, não tenho certeza agora, não me lembro, mas são só 13 sílabas no dialeto deles, e Rikai é tudo que vem do mar. Então a gente buscou essa inspiração de Rikai. Aí o Ricardo Sushi de Tuporanga veio como uma filial, né, do Ricardo Sushi. A gente só usou a nomenclatura Ituporanga para criar um estado de pertencimento para aquela região toda, né? Para não ficar assim, Ricardo Sushi é de todo mundo, não. Tem o Ricardo Sushi que é de Ituporanga, né? Que é da região. E o Braseiro, que é um evento que a gente criou do zero também. Cara, Braseiro é carne, né? Um evento de carne. Carne tem que ter brasa, então vem mais ou menos dessa pegada. Então os nomes vieram nessa linha, assim, mais ou menos. Eu lembro que um dia que a gente tava no Ricardo Sushi de Ibirama, tu veio e sentou com a gente ainda do lado e tava alucinado com a ideia do Braseiro. Eu tava lançando a ideia. Normalmente, quando eu tô lançando a ideia, acontece isso, assim, eu fico alucinando. Tava olhando pros lados, daqui a pouco sentou e disse, eu preciso de mais criatividade, eu preciso ideia. Eu vou falar pra vocês o que eu tô pensando, eu queria um nome. Eu tava assim, pilhado, né? E aí, a gente ficou assim, nossa, e como é que a gente consegue ajudar um cara tão criativo? Né? Foi assim que a gente saiu de lá ainda pensando. E depois, quando veio o nome, toda a conexão e trazer esse tema do nome, da força do nome mesmo. Quando tu traz, a gente estava brincando antes de abrir até realmente podcast, de como existiu criatividade, né? Em Podgreca, em Greca, enfim. E essa força que tu traz, né? Eu boto meu nome, então eu nunca vou deixar. Eu vou dar o meu melhor, né? E é uma coisa que a gente percebe muito forte nos teus negócios e no teu perfil.
Né? Não, porque tem muitos empreendedores que não têm perfil de liderança e quando tem esses dois juntos, é quando o negócio dá super certo. Então, por onde a gente fala, todo mundo quer saber quem é o Ricardo, né? Do Ricardo Sushi. Então, porque é sinônimo de sucesso, é sinônimo de inovação, e vou trazer aqui uma palavra, é sinônimo de excelência. Então, a gente vai, né, onde quer que, qual dos negócios a gente vai, a gente tem a certeza de que a experiência vai ser legal. Teve um dia que a gente estava indo a Ibirama e a gente falou com o Cleito, dá para reservar uma mesa lá para nós? Depois, hoje estou de folga, vou levar minha família, vou sair. Daí eu disse assim... onde você tá? Onde você vai? O negócio assim, né? Daí ele disse assim, eu vou no Alfred. Eu disse, tu tá trabalhando lá hoje? Daí ele disse, não. Vou com a minha família lá. Ele falou. Então, a força, de novo, né? A escolha. Sim. Né? Isso é muito bacana, que é bem comum, assim, tipo, o Cleiton tá aqui, vê bastante. Ele é o que menos pega folga, na verdade, né? Mas é bacana porque os nossos próprios funcionários, eles estão de folga e vêm jantar no restaurante. Tipo, ele tá de folga, ele só tem uma folga no mês, por exemplo, e muitas vezes ele vai jantar lá no próprio restaurante. Então, para nós, isso é muito gratificante. Porque normalmente a gente vê quando as pessoas estão de folga ou tem em qualquer momento, eles querem ficar longe, né? Quer desligar o celular e fugir. Até Dia dos Namorados, por exemplo, a gente tinha um casal que trabalha lá com a gente. Nesse dia eles não estavam escalados para trabalhar, mas de última hora a gente teve que escalar. E eles tinham reservado para jantar lá no restaurante. Tipo, depois jantaram, né? Mas eles são freelance e tal, né? Mas trabalham bastante com a gente. E nesse dia, que era segunda-feira, né? Então eles não iriam trabalhar tecnicamente. De última hora eles tiveram que ir trabalhar, mas eles tinham reservado para jantar lá. Então isso é muito gratificante, é sinal que o ambiente faz bem, né? Então, desejo de continuar. Eu acho que a experiência, eu sempre falo bastante, né? A galera sempre o Ricardo Sushi não é só sushi, ele é uma experiência, né? Vários fatores. E a gente sempre busca também trazer essa experiência de dentro para fora. Né? Não tem como tu proporcionar uma experiência de fora para dentro, tipo, levar vocês lá e proporcionar uma experiência se a gente não tiver uma boa experiência de relacionamento, de treinamento, de cultura organizacional com a nossa equipe, né? A gente sempre olha muito para isso também, né? Isso tu podes trazer mais disso, Ricardo? Como é que tu faz isso? Porque assim, o que a gente encontra hoje, né? Todos os segmentos que demandam de colaboradores em horários noturnos ou finais de semana, né, o que mais a gente ouve, é o mais difícil de reter esses talentos, de manter esse time, né? Talvez até o Cleiton aí pode dizer o que faz com que ele queira, né, continuar e trabalhar e pegar poucas folgas, então, Cleiton, né? Mas aqui até pra gente entender, assim, qual é o segredo, qual é o pulo do gato nesse segmento, sabe? Olha, eu palestrei, foi bem engraçado, né? Porque a primeira vez que eu usei esse termo, eu palestrei, faz uns 2 anos, acho que foi, para um evento da JCI, que teve aqui em Rio do Sul, e todo mundo me chama para dar palestra, podcast, todo mundo quer saber o pulo do gato. E se eu tivesse o pulo do gato, eu não estaria aqui falando de graça, eu estaria vendendo por R$1 milhão, eu tenho certeza que teria fila de gente. Teria fila de gente batendo na minha porta para pagar esse R$1 milhão, né? Mas eu acho que, como eu falei antes, usando o exemplo do Cleiton, eu acho que das virtudes do líder é estar disponível. Então, além de dedicação, o que é estar disponível? É ser dedicado, é ser focado, é ser responsável, é ouvir as pessoas, estar preocupado com as pessoas. E isso eu tenho de sobra com a minha equipe. Então, apesar da correria, apesar de eventos, apesar de qualquer funcionário meu, é claro que a gente tem que impor alguns limites, né? Tipo, a questão, vale, não sei o quê, filho no médico, pá. Isso aí a gente vai delegando algumas funções. Mas, por exemplo, assim, a gente nunca deixou de ouvir um colaborador, qualquer que seja a demanda. Então, a gente sempre tem conversas muito abertas, assim. Eu coloco todo mundo, assim, aconteceu, resolver conflito. Não tem, assim, meu querido, cara, é pau, entendeu? Cara, qual que é o teu problema? Meu problema é esse e aquele, tal. Tá, o teu problema é com o Cleito? Tá, senta aqui, Cleito. O que tá acontecendo com vocês dois? Resolve. Então, nessa questão, assim, de ouvir, sabe? De estar aberto a ouvir. Então, qualquer colaborador, eles sabem que, tipo, se tá tendo um problema, e eles sabem que eu vou resolver esse problema. Legal. Então, eu acho que ser inspiração para tua equipe é o que vai manter as pessoas ativas contigo. Por exemplo, pega um evento desse. O Cleito sabe, cara, é destruidor. A equipe inteira, tipo, a galera começa assim, tipo, e eles ficam hoje eles ficam mais ansiosos do que eu, eles querem fazer parte do evento. Cara, a gente trabalha a semana inteira assim, tipo, começa às 7 da manhã e vai até 1 ou 2 da manhã, ou é respondendo o cliente, ou é cortando peixe, ou é recebendo mercadoria,
Pega no dia do evento, a gente foi pra lá 4 horas da manhã, saímos de lá, eu saí de lá, era 10 da noite, o Cleiton saiu de lá, era 2 da manhã, fazendo os fechamentos. Cara, e chega no outro dia, tá todo mundo abrindo o restaurante, trabalhando, porque eles se sentem pertencentes. Eu acho que o grande segredo é o sentimento de pertencimento. Então, tipo assim, é um líder que está disponível, que está disposto a ajudar, que está disposto a contribuir. E eu sempre digo sempre falo que eu já tive vários colaboradores que saíram e voltaram, e eu busco muito fazer a diferença na vida deles. Eu sei que cada ser humano que passa pela minha empresa, ele vai sair de lá transformado, ele tem que sair de lá melhor, senão não faz sentido para mim. Então, basicamente é isso. Não é muito, não tem uma fórmula pronta, sabe? É muito trabalho. Não tem pulo do gato? É muito trabalho, é muita dedicação, é muita constância, né? Fazer sempre consistência e congruência, né? Fazer sempre bem feito, fazer sempre a mesma coisa e sempre bem feito, né? Acho que esse que é o detalhe. Não que a gente não erre, né? A gente erra bastante também, como todo mundo, mas acho que é essa construção que faz com que as pessoas fiquem. E também, assim, hoje a gente já tem consciência também de que, cara, nada é para sempre, né? Não a galera chega, trabalha um ano motivada, daí mais meio ano empurrando, mais meio ano procurando outra coisa, porque a gente sabe que chega um momento que cansa, a esposa começa a cobrar, daqui a pouco tem filho pequeno, e faz parte. São as fases, as né? fases, da as vida fases que vai passando. Exatamente. A parte da esposa eu vou pular, né? Que ela deve estar assistindo, depois ela vai me cobrar em casa, né? E como que é, Cleitinho, para ti, para organizar a sua rotina, né? Fazer essa conciliação de trabalho e vida pessoal, porque também precisa ter essa parte, né? Então, já que a sua digníssima deve estar assistindo ou vai assistir depois, cuide essas palavras, então. Mas diga pra gente como é que você faz. Eu, na verdade, desde pequeno, o pai sempre teve comércio, né? Então, desde pequeno, sempre me criei no meio da galera, geralmente no comércio de atendimento, então, tipo, sempre foi corrido, né? Eu estudava e trabalhava, então, tipo, pra mim, ter 2 rotinas sempre foi, tipo, normal, né? Até tem um amigo meu de infância, que é o Carlos, que sempre, tipo, sempre foi na correria, assim, nunca tive hoje eu tenho um dia sem fazer nada, até é estranho, né? Quando eu comecei aqui com o Ricardo, eu trabalhava também no escritório de advocacia, trabalhava com ele, e antes de entrar ali, eu ainda fazia a questão da faculdade, mas me formei, né? Entrei já formado no Ricardo. Para administrar, a gente não tem muito um plano, assim, tipo, vou hoje fazer isso. A gente tem uma escala, né? O Ricardo bate até um exemplo que a gente tem muito forte lá, que é o Ricardo, tipo assim, tu manda mensagem para ele agora, ele tá em Tuporanga, daqui a 15 minutos ele tá, tipo, em 15 minutos não, 1 horinha ele tá em Rio do Sul, de repente ele tá em Ibirama de volta, daí ele tá lá, e conversando assim, tu vê, tipo assim, tu tem que ter um planejamento, né? Então, tipo assim, a gente sai de casa sabendo que tem que fazer, né? E fazer, a gente não vê como, tipo assim, tô trabalhando o dia inteiro. A gente faz o que a gente gosta, e a áurea lá, né, o sentimento de estar lá dentro, a questão de percepção, a questão de ser valorizado, a gente vai lá, às vezes nem percebe, tipo assim, eu tô aqui trabalhando de novo, né? Saí de casa e tô aqui de novo. A minha esposa tá aí, né, vai deixar de ser no comentário depois, me cobrando, mas às vezes ela até pega no pé, tipo assim, tá de novo lá, né? A gente tem aquela questão, tipo assim, parece um problema, não é que é diferenciar de profissional e pessoal, é tipo meio que uma coisa só, sabe? Então, tipo assim, a gente toma o local, o ambiente, por a gente ter essa recepção do Ricardo, de a gente também ser, tipo assim, não só funcionário, mas questão de amizade, de família, né? Ele trata todo mundo... Não, tipo assim, ainda chega lá, tipo assim, tu é o cara que limpa o chão, tu é o gerente, vou te tratar diferente, tu é o cara da cozinha, vou te tratar diferente. Não, ele trata todo mundo igual, né? Questão de família, né? E a gente tem essa troca de sentimento também pelo restaurante, pela questão de família, de, tipo, não é nosso, mas é nosso, né? A gente cuida, né? Então, se tem algum problema, a gente vai lá e resolve, sem perguntar, tipo assim, vou receber por isso, vou ganhar um Pix daqui a meia hora porque eu fui lá e resolvi um problema. A gente faz essa questão. Então... Mas hashtag fica a dica, né? Mas ele valoriza. Que nem do seu Guilherme, segunda-feira eu fui fazer mandei pra galera do grupo lá que trabalhou, né? Deixa o Pix aí que a gente vai pagar, né? Ele deixou o Pix assim, usa o teu coração. É bom. Usa o teu coração. Boa. Eu vou fazer isso, tá, Grace? Assim, tem ideias aqui, né? Acontecendo. Vamos anotar. Mas, assim, resumindo, eu brinco com ela que, tipo assim,
tu é esposa do gerente, né? Então, tipo, a vida é meio loucura, né? Então a gente vai sempre engatando. Quando a gente realmente tem uma folga, eu tento sempre buscar deixar tudo alinhadinho já um dia antes, né? Tipo, quem vai fazer isso, aquilo. Sempre aparece alguma coisa, né? E também não é tão Mas engessado, não é tão engessado assim, né? Tipo, a que gente sempre o Cleiton teve compromisso em Curitiba, ficou 2 dias fora, teve negócio da JC, não é um negócio preso, né? A gente separa, né? Tem, tipo, se precisar sair, casou, né? Casou trabalhando, pô. Conseguiu até casar. Olha, viu? Então, não é um negócio assim que o cara... Não é escravidão, não. É questão de família, né? Questão Legal. de lá dentro mesmo, por exemplo, precisa sair alguma coisa, sempre tem alguém se ajudando, né? O Ricardo, na verdade, o Ricardo Sushi, né? Ele não é feito só, tipo assim, de um litro, tem vários, né, pessoas lá que é proativa, né? Que ajuda e isso faz acontecer. Eu só sempre... que a gente tem um guia principal que é o Ricardo. E pra trabalhar comigo também não é fácil, né? Quem fica são só os bons, né? A maioria da galera que a maioria da galera que é fraca já não aguenta, porque é pressão, é cobrança também, é chato, é porrada, não pensa que é amorzinho, não, passa a mão na cabeça, porque é paulada em cima de paulada. Só que automaticamente os que vão ficando, tipo, hoje eu tô com vários caras lá que já estão 5 anos comigo, desde que eu abri o restaurante, 2 anos, 3 anos, né? E que, tipo assim, os caras que nunca faltaram, nunca pegaram um atestado. Então o nosso problema com falta é quase zero. Tipo, a gente não tem um negócio assim, o cara... faltou, tem que ficar preocupando se o cara vem trabalhar ou não vem trabalhar. É raro, assim, tipo, quando acontece uma falta, é algo que a gente até, o que aconteceu? Porque o cara... que a gente não tolera também, né? Tolerância zero. Então, tipo, a gente tem a questão dos nossos valores e quando o cara é contratado, a gente já reza o beabá. Cara, se tu não quer mais trabalhar, é só tu faltar. A demissão já vem automaticamente, assim, sem justa causa, sabe? Um problema que a maioria das empresas tem, por exemplo, de falta de comprometimento. Cara, funcionário descomprometido não fica. E automaticamente, a gente também acaba recuperando alguns, né? Eu acabo usando esse termo, assim, tipo, alguns caras, assim, que às vezes trabalharam em outro lugar e não foram aquilo tudo, quando vem pro nosso time acaba, porque o cara realmente sente isso que o Cleiton falou, a gente integra, a gente valoriza, a gente sempre tenta, dar uma janta, fazer alguma coisa diferente pro cara, né, e proporcionar algumas experiências, assim, tipo, de treinamentos, a gente já investiu uma cacetada em treinamento pra equipe toda, né, e agora a gente tá trabalhando alguns treinamentos individuais, mas treinamentos pra equipe toda, levar a galera toda pro Beto Carreiro, levar a galera toda pra Cascanéia, churrasco, tipo, a gente fez agora Dia do Trabalhador, fechamos que o Ricai e o Alfred, que abririam na segunda-feira, deixamos todos os restaurantes fechados, fizemos uma festa pra galera lá, uma feijoada, futebol, jogos liberados, sinuca, música ao vivo, chopp. Então a gente tenta também... E todos os eventos que eu faço para os funcionários, eles incluem a família. Porque a gente também sabe que eles já passam 70% do tempo do dia útil deles em função do restaurante, né? E a gente sabe que tem a questão da cobrança da família, e até para a família entender o porquê que ele faz isso. Então, por exemplo, assim, todo evento que a gente faz, por exemplo, a gente... vamos fazer um churrasco aí para a galera. Sempre tá incluso no meio filhos, esposa, a gente coloca lá brinquedo, cama elástica, enfim, para que aconteça também essa integração entre a galera. E também assim, né, tipo, a galera, chega segunda-feira, que é a folga deles, que é a folga geral, né, segunda-feira não abre o Ricardo Sushi de Birama e Ituporanga, por exemplo, a galera tá um na casa do outro fazendo churrasco, tomando cerveja, então é bacana também, né, acaba criando essa conexão entre o time, né? Eu até tinha colocado aqui que o que eu, né, a gente está próximo, mas não tão próximo, né? Da rotina de vocês. Mas as percepções que eu tenho em conversas, em coisas que eu já, né, acompanhei do teu trabalho, assim, uma forte veia é o treinamento, tanto na externo, mas quanto interno, do acompanhamento de vocês, da proximidade com quem vem. Então, eu entendo que isso faz com que quem entra na empresa se sinta seguro de estar fazendo um bom trabalho. Porque a gente vê muita qualidade no produto, no atendimento de vocês. Existe muita perfeição. Os pratos são obras de arte, né? Se a gente olha, assim, a gente se sente... o meu marido e a minha filha já dizem assim, já bateu foto? Já podemos comer? Porque eles sabem que tem que ter o registro, porque é massa, é incrível. E eu também fico nessa, né? Se babando lá e esperando a Grace agora já posso pegar? Fazer todos os vídeos e fotos instagramáveis. Faz o book primeiro e a gente fica babando pra poder... Eu também me incluo nessa, então.
Mas tudo, né? Tudo é pensado com muito carinho no espaço de vocês, né? Porque tem espaço instagramável, tem prato instagramável, tem louça instagramável, né? A marca registrada, enfim. Mas assim, o que eu percebo, muito treinamento, e não só da empresa para o time, mas tua. Quando nós conversamos esses dias de uma situação, enfim, né? De treinamento para um grupo, e é outro tema que eu queria depois falar aqui, tu tem um grupo de mastermind, né? Que tu atuas, mas quando tu falou aquilo, daí tu disse assim, eu já fiz esse curso, daí a gente vai num curso, daí tu diz, mas eu já fiz esse curso. Aí você já fiz faz 3 anos. Aí tu começa a pontuar, daí nós, nossa, porque para o líder, né, se a gente vem, né, tu colocou a questão de estar disponível, mas para nós é muito ser exemplo. Sim. Como eu vou cobrar que o meu time se desenvolva, treine, participe, se eu não fiz? Mas quando aquele dia conversamos e tu listou, não, isso eu já fiz. Ah, né, do Conrado Adolfo. Enfim, que a gente estava treinando, na hora tu estava lá, não, já fiz isso aí, como é que tá? Né? Então eu queria até que tu trouxesse isso, assim, essa tua percepção, porque tu tens muito isso, né, essa busca, né? Sim. Esse interesse de desenvolvimento. Na verdade, assim, eu acho que o maior... A gente, primeiro, para buscar, a gente precisa reconhecer as nossas fraquezas, né? E isso foi algo que lá quando eu montei o restaurante, porque, tipo, eu vim da iniciativa privada, daí fui para o setor público, só para resgatar aqui, né? A minha criação, minha infância foi na roça, então vim de família muito humilde, trabalhei na roça, passei por muitas situações difíceis, depois acabei vindo embora para fazer faculdade, sou formado em administração, fiz pós-graduação em marketing, e... Quando eu comecei com um restaurante, eu não tinha nenhuma expertise em gestão. Apesar de ser formado em administração, eu tinha administração na teoria, mas não tinha na prática, entendeu? O que tem um gap gigantesco. O que tem um gap gigante, exatamente. É. Então, tipo assim, hoje eu digo até... depois me cobra sobre essa questão de faculdade, que eu tenho uma observação assim para fazer. E aí, quando eu montei o restaurante, eu montei uma equipe, por exemplo, o Ademir estava comigo, o Jean estava comigo, o Kleber estava comigo, que são caras que trabalham comigo até hoje, né? E, cara, o Antônio trabalhava comigo também, e eu tinha um time fera, eu tinha um time foda. Cara, eu não sabia lidar com esse time. Eu não conseguia ter essa transparência que eu tenho hoje, essa postura, de saber encaixar as peças. Cara, eu achava que só eu sabia cozinhar, só eu sabia fazer sushi, só eu sabia atender, só eu sabia limpar. Tipo, eu chegava no restaurante 8 horas da manhã e saía de lá 2 horas da manhã. Tipo, eu tinha síndrome do rei, né? Eu tinha que estar sentado no trono. Se alguém fizesse alguma coisa melhor que eu, tipo, eu não achava... E aí cara, felizmente eu consegui identificar isso muito cedo, que a maioria das empresas quebram e não consegue identificar isso, que tu é o problema da tua empresa. Eu olhei assim, cara, eu sou o problema da minha empresa, eu preciso mudar. Né? Dói pra caramba, é foda. É a síndrome do príncipe, né? E aí eu fui buscar ajuda, né? Fui buscar treinamento pra me desenvolver, porque daí assim, eu olhei aquilo, cara, eu tenho um produto foda, eu proporciono uma experiência foda, eu tenho uma equipe foda, a merda que sou eu. Tipo, Não, mas é real, assim, tipo, hoje eu falo isso com leveza, mas eu preciso mudar. Só que esse processo de mudança, ele demora, né? Ele é um contínuo. Então foi onde eu acelerei muito essa questão de treinamento e de desenvolvimento para conseguir delegar, que é uma das grandes dificuldades, que é uma das virtudes do líder, mas é uma maior dificuldade das pessoas, é tu conseguir delegar, é tu conseguir reconhecer, é tu conseguir dar um elogio. Então foi onde eu mergulhei, onde eu fui buscar, onde eu parei de fazer cursos de sushi, por exemplo, técnicas avançadas de sushi, e aí eu entendi que é o seguinte, eu consigo contratar um excelente sushi man, mas eu não consigo contratar alguém para me substituir enquanto líder, porque a marca é minha, Ricardo Sushi. Então, eu posso ter um excelente gerente, mas eu não vou ter o Ricardo lá como CEO, como inspiração para as pessoas. Mas um sushi man melhor que eu consigo, tanto que hoje todos os meus sushi man são melhores do que eu. Então, foi uma virada de chave que eu tive que dar, assim, para dar um salto e alcançar o que eu alcancei. Que incrível. Porque essa percepção, ter essa consciência já é algo extraordinário, mas depois disso tem os passos a serem seguidos, exatamente, né? E você foi atrás. E não desistir desses passos. Porque a gente, muitas vezes a gente tem consciência, mas não consegue ter a atitude de correr atrás e de bancar
aquilo, de bancar aquilo, não financeiramente, mas de esforço, de renúncias. De tempo também, né? Porque daí tu tem que sair da operação. Exatamente, de dedicação, porque, cara, qualquer mudança que tu faz na tua vida exige muito de ti. Exige muito sair da zona de conforto, muita dedicação, muito empenho, né? E sempre, o Conrado tem uma fala que ele sempre fala nos treinamentos, né? Que tá ruim, vai ficar péssimo, para depois ficar bom, né? Então, normalmente quando começa a ficar pior do que tava, a gente, não, tô fazendo tudo errado, porque tava ruim, agora tá péssimo. E aí a gente desiste, né? Então, é muita... A gente tem que estar muito focado e muito bem preparado para conseguir fazer essa jornada, né? Atravessar esse caminho. E o que tu querias comentar da faculdade? Interessante, né? Falando de faculdade, eu comentei antes que eu sou formado, apesar de ser formado em administração, acabei patinando bastante, né? E esses dias eu tava ouvindo um podcast de um... Não sei se foi do Thiago Nigro ou de alguém, falando sobre isso, que a gente deveria fazer a faculdade de administração depois que a gente empreende, né? Quando a gente monta uma empresa. Porque aí as coisas começam a fazer mais sentido, né? E até é bem coincidência, porque aí agora, hoje a gente já é meio conselheiro, assim, né? Todo mundo vem pedir, queria uma opinião tua, queria que tu não sei o quê, queria que tal. Aí uma mulher, foi minha professora, inclusive, ela foi minha professora na 4ª, 5ª série lá, ela tem um filho de 22, 23 anos, ela veio me dizer assim, Ricardo, meu filho não quer fazer faculdade, eu queria que tu pegasse ele, conversasse com ele e desse umas ideias pra ele e tal. Aí eu falei pra ela assim, olha, se fosse eu hoje com 23 anos, eu não iria começar uma faculdade. Eu iria fazer um 8Ps, eu iria fazer um Mastermind, eu iria fazer algumas outras coisas antes de fazer a faculdade. Não que eu esteja desincentivando quem está fazendo, mas... a faculdade é muito bacana para quem tá saindo dos 16, 17 do ensino médio e não sabe o que quer da vida, vai para uma faculdade ocupar o tempo, né? Mas tem muita gente, mas é real, né? Hoje a gente tem muito treinamento específico que vai ser mais objetivo, mais intenso, né? Mais estruturado, né? A gente conversou, eu não sei se foi ontem, porque eu já tô perdida no tempo, né? Que dia que é hoje, mas essa semana a gente encontrou na hora do almoço um outro empresário também, e aí a gente também falou dessa questão de estudos, né, e de faculdades, e aí a gente brincou, porque dentro das nossas mentorias tem alguns empresários bem fortes no Brasil, que estão lá também, e eles falam sobre a Street University, que é aquela universidade de rua, sabe? Aquela que tu vai, rala, de vida, né? Isso, e aprende um monte, e aí na hora que tu falou eu lembrei da universidade de rua, aquela que a gente vai ralar, vai encontrar muitas dificuldades, muitos desafios, e vai aprender coisas extraordinárias, que muitas vezes está na teoria, só que de uma forma mais poética. Sim. Então, a gente costuma, dentro da escola de líderes, também dizer que a gente vai desromantizar a liderança, porque muitas vezes a galera olha e diz assim, deve ser o máximo ser líder, porque daí eu vou mandar e as pessoas vão obedecer e eu vou estar com status, né, de líder, e tudo é muito bonitinho. E às vezes na teoria parece que está escrito ali, é fácil aplicar. Mas quando tu vai para a prática, para o dia a dia, para os imprevistos que vão aparecendo, daí a gente tem que dar umas reboladas que não estão nos livros. Sim. Então, quando tu falou, me veio isso. Eu queria saber o que vocês acham sobre essa universidade de rua que a gente falou aqui. Só fazendo um comentário, né? Esses tempos eu tava tendo um restaurante, daí tivemos uma conversa assim lá, eu não vou citar nomes e tal. Aí falando assim, porque ser gerente, tu manda, não sei o quê, quando eu vou lá e peço alguma coisa, a pessoa não vai, mas se tu pede, daí a pessoa, né? Como é que é e tal? Eu disse, cara, ser gerente, não só gerente, né? Mas a questão de liderança, o Ricardo uma vez falou isso pra mim, eu guardei muito, que liderança tu não compra, né? Tu não ganha, tu conquista, né? Então, tipo assim, tu chega lá, ou a pessoa ela vai te ver como líder,
ou tu vai ser só o cara que é o chefe, que tá lá para passar as ordens, ele vai fazer pela obrigação do emprego, mas não pela liderança, né? E daí eu comentei assim, cara, primeiro tem que gostar, né? Não gostar de mandar, não gostar de ter o poder, mas sim de gostar de dar solução, de gostar de ser a pessoa que, tipo, vai proporcionar que a coisa ande, né? Porque se eu chegar aqui hoje e te der 5 mil reais para te ser gerente, vai parecer uma grana boa. Pô, 5 mil reais, né? Tá? A maioria ganhando, sei lá, 2 mil por aí. Mas vai passar 2, 3 meses, aqueles 5 mil reais, tá fazendo algo que tu não tá gostando, 5 mil reais vai ser pouco, eu vou te pagar 10. Vai ser beleza pelo primeiro, segundo mês, vai ser pouco. Pode te pagar 50 mil reais. Se tu não for aquele líder nato, se tu não gostar de ser líder, se tu não gostar de, entre aspas, se incomodar com a coisa, né? Não vai pra frente, sabe? Então, tipo assim, a questão não é nem, tipo, ter o poder, né? Tipo, eu sou o homem do poder e eu que mando. Mas é questão de realmente ser a pessoa que quer proporcionar que a coisa funcione, que a coisa ande. Fazer, literalmente, o pessoal vir solucionar, por exemplo, eu sei que se eu vou até o Ricardo e falar com ele, tem algum problema e trazer para ele, eu vou até ele porque eu sei que ele tem a resposta, sabe? Ou se ele não tem a resposta, ele vai me auxiliar na resposta, né? E é assim que a gente vê o Ricardo, por exemplo, como nosso líder lá. Se eu chegasse até nele e ele não desse solução nenhuma, vamos ver, vamos deixar, ele podia ser quem ele fosse, mas ele não seria o nosso líder porque a gente não teria esse reconhecimento. Então, tipo assim, eu acho que liderança, né, ser liderança não é nem a questão de poder, de hierarquia, né? Porque isso aí é questão de, né, script ali da empresa, né? A questão de tu ser reconhecido mesmo como líder, eu acho que algo que tu conquista e é com resultado, né? A gente vê, por exemplo, pegar de volta a questão do Ricardo, né? A gente vê ele como um líder porque, tipo assim, cara, o cara tá ativo, assim, ó, e não é puxando o saco, aquela empolgação que ele for falar com um brasileiro, todo santo dia, assim. Tipo, o pessoal que a gente teve uma experiência, né? O pessoal vem todo dia. O pessoal vem assim, pô, o Ricardo tava empolgado com o festival, não sei, cara, empolgado todo dia, tipo assim, acabou o festival, no outro dia de manhã eu não lembro que hora que era, mas tava de manhã cedo no restaurante, ele tava vindo com a placa do Brasil, assim. Eu disse, pô, cara, vamos sair. Tipo, mudou. Virou a chave, agora é outra coisa. O Cleiton deu até o piripaque, aquele piripaque do Chaves, não tinha aquele desenho do Chaves, assim, pô, já vai começar. Não nem pra ganhar a folga. Regindo já. Nem respirei. Fechamos, né? Fizemos um fechamento, já tá vindo com a placa do Brasil. Assim, nem é meme. Mas assim, a questão poderia, fica a dica, né? Poderia. Não, ele deve ter planejado isso aí só pra tirar um sarro. Mas assim, a questão da empolgação, né? De buscar sempre o melhor, né? E com o cardápio, por exemplo, com sushi novo, com detalhes, com drink novo, com uma casa nova, sempre essa empolgação é o que motiva. Por exemplo, se o Ricardo chega lá no restaurante murchão, assim, né? A equipe toda fica assim, né? Então, tipo assim, eu vejo muito comigo, se eu chegar lá muito, tipo, dane-se, né? A equipe também vai ligar o dane-se, né? Então, tipo assim, a questão da empolgação do líder, a questão de tu se preocupar com ele, né? Chegar e pensar, como é que tu tá? Porque, tipo assim, os colaboradores, a galera que trabalha comigo, assim, eles fazem uns deslizes, né? Mas, assim, às vezes os deslizes foi porque é um problema na família, é um problema na coisa. Então, tipo assim, só chegar porque eu sou líder, eu sou gerente, vou chegar e vou dar cacetada porque a empresa quer que tu faça assim, tu não fez. Mas antes de se entender, né? Depois a gente dá... Depois ajusta. Depois a gente dá a chicotada. Então, voltando lá para a tua pergunta inicial sobre a escola de rua. Como eu vim de uma base muito ruim, né, do interior, eu vejo que a faculdade foi muito importante para mim. Porque quando eu comecei a empreender, eu já tinha alguns conceitos e alguns princípios que eu aprendi lá na faculdade que fizeram bastante diferença na minha jornada. Agora, nada como a prática, né? Não existe... E assim, a faculdade, ela não é o pulo do gato. Ela é o pelo do gato, né? Tem... Tipo, o cara fez uma faculdade, beleza? Então, a vida, ela vai estar nos ensinando constantemente. A experiência vai estar nos ensinando constantemente. Então, por isso que eu, mesmo tendo faculdade, eu tive que mergulhar em imersões e treinamentos e faço isso até hoje, né? Mas é claro, por exemplo, assim, hoje para eu organizar um braseiro, por exemplo, eu não vou buscar um curso para organizar um evento, eu vou para eventos,
né? Vou visitar eventos, então é a escola da rua. É a escola da rua. Tipo, fui ano passado, fui para Foz do Iguaçu, esse ano eu tô indo para São Paulo, né? Vou para Bento Gonçalves, vou atrás de evento, né? Tô indo agora para Brusque, na feijoada do Henning. Então, tipo, como que a gente busca a expertise? Não é mais entrando dentro, em alguns casos, não é mais entrando dentro da sala de aula lá, pegando livro, folhando, fazendo fórmula de Bhaskara, e, né? Não faz mais sentido, né? É a escola da vida que a gente vai aprendendo, né? As escolhas que me trouxeram até aqui não são as mesmas que vão me levar para um próximo nível, né? Então, hoje o Ricardo Sushi tá aqui, tá com 4 restaurantes, indo para o 5º, com evento e tal, mas se eu ficar aqui sentadinho, acomodado, achando que a minha vida, né, a gente tem que estar sempre com essa energia, sempre buscando. A gente já está essa semana já trabalhando com um cardápio novo para lançar em julho, novidade. Eu ia perguntar das novidades, até anotei aqui, ó, que era o próximo tópico. Primeiro que tem essa questão de reconhecimento, e quando a gente olha no cardápio lá do Ricardo Sushi, tem um prato que chama muita atenção, né, Grace? O nome do prato é Cleitinho. Assim, eu quero que vocês expliquem, porque eu gosto de nome, né? Eu gosto de entender. Então, eu quero que vocês expliquem o Cleitinho, que está lá no cardápio. Que, inclusive, a gente não estava chamando Cleito de Cleito, porque é Cleitinho por causa do prato? Exatamente, Nossa, gente. que rolo na minha fala. Isso. Tudo ótimo. Mas assim, ó, tem um prato lá no cardápio que chama Cleitinho. E que a gente adora. Então, a gente gostaria que vocês explicassem quando, por exemplo, vai lançar novidades no mês que vem. E aí, a segunda pergunta eu gostaria de saber, né, se de repente nesse novo cardápio, como vocês são tão criativos assim, se não poderia ter um prato, né, muito sofisticado e interessante, que pudesse se chamar greca. Mas... Onde é que ela vai? Olha aí. Não, ó, são 2 pontos. Então, o primeiro ponto, que é para explicar o Cleitinho, eu quero que seja o Cleitinho. E aí, o segundo, das novidades de julho, né? E essa possibilidade de nomes criativos e interessantes, o Greca, eu quero que seja o Ricardo. Tá. Ainda bem que vai ficar tudo gravado, adoro. Vai, depois eu vou cuidar com as palavras aqui pra depois não usar contra a gente mesmo, né? Quando eu comecei, tive a primeira conversa oficial assim, com o Ricardo, né? Pela questão do emprego e tal. Eu brinquei com ele mesmo assim, cara... assim, ó, de sushi eu só conheço o home ops, né? Que é aquele salmãozinho que eu conheço, assim, cara, eu não entendo Salmãozinho? nada. Salmão não, Sardinha. Perdão, Sardinha. sardinha. O que eu conheço é diferente, Cleide. É que Não, conhece o do interior. O vidrinho de conserva nos botecos, era assim, não conheço. Não, esse mesmo, perdão. Brinquei com ele e tal, né? Mas sim, tipo, daí ele comentou, não, isso aí... não tô te contratando pra ser sushi man, né? Tô te contratando pra outras questões e tal. Perfeito, excelente. E daí eu falei bem assim, ó, e eu também não como carne, então, tipo assim, mesmo que eu comece... Não vou dar prejuízo no sushi. Eu não como, então, tipo assim, mesmo que eu venha trabalhar aqui, a questão de sabores e tal, né? Eu vou conhecer a técnica, vou conhecer os feedbacks e tal, e repasso, então. E daí naquela, mas tipo assim, pô, tu trabalha na casa de sushi, a galera vem, tipo assim, de Balneário, vem de São Paulo, vem de tudo que é canto pra comer sushi, eu falei assim, cara, eu tenho que alguma coisa eu tenho que comer, né? Então eu ficava incomodando o Ademir, ficava incomodando o Guilherme, ficava incomodando a galera que são em sushi man, faz aí um sushi pra mim, mas sem peixe, né? Faz alguma coisa assim. E daí eles voltam meio vazio, alguma coisa com shimeji e tal. E daí um deles foi o Cleitinho, que hoje em dia, né? E fizeram esse cara, esse aí ficou bom, cara. Esse aí, não que os outros são ruins, né? Mas, pô, esse aí ficou bom e tal. E fizeram, né? Eu provei, daí ficou. E eu acho que daí o Guilherme colocou se não me engano, foi o Guilherme, né, que colocou no cardápio, pra entrar do cardápio de outono, que daí o Ricardo me disse, vamos fazer uma pegada. Um vegano. Vegano e tal, porque, tipo assim, o pessoal acaba procurando e tal, né? E foi daí, tipo assim, no cardápio, acho que, se eu não me engano, corrija se eu estiver errado, mas o Guilherme botou lá, tipo assim, Uramaki Cleitinho. Opa, tá derrubando o negócio aqui. Uramaki Cleitinho. E daí, mas eu pensei, tipo assim, isso vai zoeira. Ficar de bobeira e tal, né, certo? Só pra fazer menção e tal. E daí quando vem um cardápio, daí se eu não me engano, foi mano, a Grazi, eu não lembro quem que veio, me disse, aqui, todo mundo tá aqui. Eu disse, como assim, meu nome tá aqui, né? Abriu o cardápio, esse pau, Uramaki Cleitinho. Daí diga até eu fiz assim, daí deu uma inchada, né? Aí, veio sim, mas foi uma questão, né? Tudo bem que vinha as piadinhas depois, né?
A galera vem assim, vamos lá no Ricardo, né? Comer um cleitinho, não sei o que. Ai, sacanagem! Mas fora a parte, assim, a questão de reconhecimento é bacana, sabe? Tipo assim, trabalhar num lugar que te reconhece, né? Te propõe é a questão que eu falei antes, sabe? A gente não é visto só como funcionário, né? Sim, Como olhei aqui a palavra questão. pertencimento, que vocês dois trouxeram antes, né? Então, E justo aqui, legal. Porque é bacana, sabe? A galera vai, vende bem, dá bastante lucro. A gente também Quem sabe vem o 2.0. A gente também fala isso, Cleitinho, desculpa, mas é com boa intenção. Que a gente vai lá comer o prato, né? O prato Cleitinho. Isso, exatamente. Então, com relação aos nomes, né? A gente vai testando. E eu não sou um cara muito criativo para nome, né? Tanto que o meu primeiro restaurante foi Ricardo Sushi, né? Então... Mas, enfim, a gente busca... porque existem dentro da culinária japonesa, como dentro de hamburgueria também, né? A hambúrguer é hambúrguer, existe o suíno, o bovino, daí tem o kitchen lá, que é o de frango e tal, mas enfim... E no sushi aí a gente tem lá o uramaki, que é tudo que é com arroz por fora, o rosomaki, que é tudo que é com a alga por fora, o nigiri, que é a bolinha de arroz com peixe em cima, e o sashimi, que é o peixe cru. Basicamente é isso. Aí o ceviche, que já vem da linhagem peruana, que ele é normalmente com molho cítrico. E a nossa culinária, ela é uma culinária Nikkei, que a gente usa técnicas tanto da culinária japonesa, alinhado à culinária contemporânea, né? Mediterrânea. E aí a gente não tem muito assim nome, porque a maioria do nosso cardápio, 60% ou 70% do nosso cardápio é exclusivo, tirando tipo uramaki, Philadelphia, sashimi, rosomaki, nigiri, o resto são itens que vocês só comem no nosso restaurante. E é isso que move as pessoas virem de Blumenau, virem de Agrolândia, virem de... Enfim, de Taió, de Otacílio, Toledo, no Paraná. Porque todas as vezes que eu venho aqui, eu tenho que comer lá. Pra virem no nosso restaurante, porque a gente tem sabores exclusivos e únicos. Então, muitas vezes, quando a gente vai dar um nome, tipo, não tem de onde tirar o nome, a gente tem que criar. Aí, tipo, o Cleito comeu, achei gostoso pra caramba. E realmente ele é muito bom, né? Sim, e ele é com a selga saboroso. Empanada, né? Curiosidade, né? Saboroso. Com a selga empanada, abacate, geleia de pimenta e crisp de tempurá. E aí, o Cleitinho, cara, isso aqui é bom. Cleitinho. Pronto, tem um sushi lá que é o Mili. A Mili é uma cliente nossa, bem assídua, que tá lá 2, 3 vezes por semana. E a gente tinha feito um sushi lá, aí ela, o que tu achou? Cara, sensacional, coloca no cardápio, não sei o quê. Toda vez que ela ia lá, ela pedia, e não tava no cardápio ainda, colocamos o nome de Mili. Tem um drink lá que é o Cláudia, que é por causa de uma cliente nossa também, que foi lá, fiz o drink pra ela, experimenta aí, Cláudia. E ela é minha cliente desde os tempos que eu abastecia o supermercado e tal, cliente bem antiga. Assim, nossa, adorei, pode colocar meu nome. Aí coloquei o nome de Cláudia. E assim, Fica a dica então, olha só, porque eu ouvi a palavra Mediterrâneo, aí eu pensei em Grécia, e aí eu pensei em Greca. Storytelling já tá rodando aí. Tem tudo a ver, né? Porque nós somos super fãs aí do O Ricardo problema, Sushi. sabe qual é? Tem um problema. Tem um Tem. problema no Grave. restaurante de vocês. Será que é o mesmo que eu Que eu tô pensando, identifiquei? não. Vai. O problema é, a gente foi lá, né? Conhecemos todos os restaurantes ali de vocês, japonês, e quando a gente sai de lá e vai em outros, É isso que eu ia falar. não é a mesma coisa, entendeu? Tá ruim! E aí a gente começa a ser muito crítica Chata. com relação a isso. Eu ia usar outra palavra, crítica, né? Porque a questão do sabor, a gente começa... É a mesma coisa, né? Você provou algo muito bom, a sua régua sobe e aí você começa a ficar muito crítica com relação à gastronomia também. Então, nós percebemos, identificamos esse problema ao frequentar os restaurantes de vocês, que agora a gente fica crítico demais para ir em outros. De verdade. A nossa meta lá é um novo viciado a cada dia, né? Um novo viciado no Ricardo Adorei. Sushi, né? Essa é a nossa meta. Mas, assim, realmente a gente tem um produto que ele é desenvolvido a muitas mãos, né? No começo, quando eu montei o restaurante, só eu que criava o cardápio, até uns 2 anos de restaurante. E daí hoje eu tenho vários meninos lá que trabalham, então a gente vai fazendo muitos testes, muita mistura, muita coisa, visitando outros lugares também, buscando inspiração. Normalmente, quando a gente vai buscar inspiração de cardápio, a gente não vai para restaurante japonês, a gente vai para outros restaurantes. Que legal. Busca outros molhos, outros restaurantes de excelência, né? Para trazer justamente essa questão, essa junção de texturas e tal, para fazer com que a gente tenha sabores únicos e faça valer cada quilômetro rodado, né? Que é um dos nossos slogans, vale cada quilômetro rodado.
Então tem que fazer valer a pena, porque se fosse tudo igual, não faria sentido vocês rodarem tão longe, às vezes trabalham o dia inteiro, tem uma rotina puxada, Sim. e sai daqui para ir lá em Ibirama, para ir lá em Ituporanga para confraternizar e tal, né? E isso também é o que nos motiva, né, Cleiton? Tipo assim, e é um dos fatores que faz com que a equipe se mantenha e que motiva a equipe, porque o que acontece? Os meus sushimens, eles têm à disposição deles todos os melhores ingredientes disponíveis no mundo, não é nem no Brasil, todos os melhores ingredientes. Se o cara me pedir, até chegou ontem lá, que a gente comprou papel de fogo, que é para fazer um teste lá agora de um novo prato, de vieira, foie gras, azeite trufado, trufa em lasca, folha de ouro comestível, Pode ser o greco. tanto que é tartar do rico o nome desse, que ele tem folha de ouro comestível. Sou criativo com o nome, né? Eu tô demais, cara. É muito criativo. O bom é que a criatividade dele ajuda, porque o pessoal chegou assim, eu gostei muito de um uramaki que ele vai cebola em cima, assim, uma cebola roxa. Sério, eu gosto muito que... Facilita a vida de todo mundo. Eu gosto muito que vai camarão, assim, o ebi, tipo assim, é muito fácil identificar o gosto do... Então isso, tipo, louças, né, tudo aquilo que tu mencionou antes, de louças, então, cara, tu tá trabalhando num lugar que tu tem espaço pra explorar a tua criatividade, né, os sushimens, por exemplo, eles têm, tanto que se for lá, a gente tem um combinado lá que é o combinado felicidade. Se tu pedir esse combinado 10 vezes, ele vai vir 10 vezes as mesmas peças com os mesmos sabores, só que com uma montagem e apresentação diferente, porque cada sushi man tem o poder de explorar a sua criatividade usando aquele prato. E quando os clientes saem de lá também, eles chegam no caixa, nossa, cara, o sushi de vocês é incomparável, porque o atendimento de vocês é muito bom, nossa, porque a caipirinha de caldo de cana é incrível, só tem aqui, nossa, porque eu comi... Tá, esse vai ser o próximo pedido, não sabia disso. É sensacional, incrível, inclusive, né? Então, pronto. Aumenta R$2 o preço lá quando chegar. Meu Deus, eu achei que ia ser o brinde. Não, né? Eu não sei, eu tô pensando na janta já. Então isso também faz com que aquela palavra que a gente já usou tanto, que é o pertencimento, entendesse? Bom, agora tu trabalha num lugar lá que tu só recebe patada, assim, tipo, tu trabalha no call center da TIM, por exemplo. Cara, como é que motiva um cara desse? Eu não quero nem saber, né? Tipo, é diferente, sabe? Então, a equipe, eles sentem orgulho da marca que eles vestem. As pessoas, elas sentem orgulho em colocar aquela camisa escrito Ricardo Sushi. Aonde que tu trabalha? Trabalhar no Ricardo Sushi. Que massa. Deve ser massa trabalhar lá. Deve ser, né? Não é? Às vezes eu falo, mas... Então, isso Mas acaba... traz até status, né? Traz status, com certeza. Sim. Tipo, trabalho... hoje todo mundo... por exemplo, até uma questão que eu falo bastante assim, né? Eu tive umas propostas para abrir um restaurante em Blumenau agora, recentemente e tal. Daí a gente conversando sobre estratégia, sobre equipe e tal. E hoje, se a gente for pegar aqui na região, por exemplo, eu e o Melanzani que treinamos pessoas em alto nível de restaurante. Não falando mal, tem excelentes garçons em todos os lugares, mas digamos assim, que proporciona uma experiência diferente, é nós e o Melanzani, né? Então hoje, os outros restaurantes estão sempre beliscando meus funcionários, né? E os dele, né? Porque tipo assim, sabe que vai sair de lá, vai sair num nível alto, né? Se a gente está numa cidade, por exemplo, como Blumenau, olha quantos restaurantes que tem formando profissionais, né? Isso é bom para o mercado. Sim. Então, são os desafios que a gente... Eu tenho mais algumas coisas aqui. Vou pegar essa última que tu falou aí, né? Funcionar nível alto. E isso a gente tem como crença. Eu acho que agora é muito menos do que a gente tinha no passado. A gente fala isso muito na escola. Muitas empresas não treinam seus funcionários por medo de que quando eles estão bons, eles vão para a concorrência, né? Então, o que a gente provoca? Você não treina, então você vai ter sempre funcionários ruins, né? Então, é uma escolha. O que eu vejo nessa tua fala agora aqui é que quando existe essa cultura forte de pertencimento, de celebração, que também até tinha colocado antes da gente começar a conversar, que é uma coisa que eu percebo muito que vocês fazem, né? E tu trouxe muito essa questão de trazer até a família. Essas pessoas até são beliscadas pelo mercado. Sim. Mas a cultura, quando ela está no outro lugar, também é diferente. Sim. E muitas vezes ela acaba não se adapta. Aquilo que a Karina falou antes, até uma fala que eu trago bastante do Conrado, né? Aquilo que a gente vê não tem como desver, né? Uhum. Então, por que a gente teve já várias pessoas que saíram e voltaram?
né? Porque ela não se adapta, né? Ela acostumou a trabalhar naquele ritmo, ela acostumou a trabalhar naquela frequência, ela acostumou a trabalhar com produtos bons, ela acostumou a trabalhar recebendo pagamento em dia, ela acostumou a trabalhar tendo uma comemoração, a ser reconhecida. Então ela vai para outro lugar que não tem isso, ela não se encaixa mais, né? Porque ela vai se sentir um pássaro fora da água, né? Então, a partir do momento que a pessoa se integra na nossa equipe, dificilmente ela vai para outro lugar assim, ela pena. Por isso que eu digo que só ficam os bons também, porque aquele cara que é meio malandrão, que gosta das coisas mal feitas, feito nas coxas, ele vai e se encaixa em qualquer lugar, né? O vadio tem o lugar dele garantido, né? Ou no céu ou no inferno, não adianta. Mas enfim, pegando... Eu tinha uma outra coisa para falar até do que tu me falou ali, só repete, consegue repetir? Eu falei de que beliscado pelo mercado, enfim, né? Mas que tu treina muito. Eu coloquei funcionário de alto nível, ele vai e volta. Sim. Na verdade, foi mais ou menos. Exatamente. E o papel do líder, né? Falando em liderança, né? Que o líder, ele tem que ser esse cara que forma novos líderes, né? Porque ele não tem como tu crescer sem tu formar novos líderes, sem tu ter pessoas âncoras. Hoje, por exemplo, assim, se eu não tivesse, por exemplo, o Cleiton no Ricardo Sushi, a Duda Ituporanga, o Anderson no Alfred, cara, como que eu vou tocar um evento? Por exemplo, na semana de festival, eu fiquei praticamente aí, são 10 dias que eu tô fora do restaurante. Tipo, tô resolvendo coisa pelo WhatsApp, mas não tô lá dentro do restaurante, na operação. Quem tá tocando é o Cleiton, quem tá tocando é a Duda. Eu tô desde segunda-feira passada sempre em Ituporanga, tô indo lá hoje. Então, a gente precisa ir formando pessoas. E uma das críticas, né, levando aquilo que tu falou, que o mercado reclama muito, que falta mão de obra, que não sei o quê, porque não se acha mais funcionário competente. A gente tem uma geração de líderes muito fracos, que não querem assumir as dores, eles só querem jogar a culpa nas pessoas. Porque a gente não acha mais ninguém bom para trabalhar, porque o mercado... Cara, é só a gente reclamando, pô. Assume, tu ganha mais pra quê? Eu sempre falo, eu pego bastante no pé do Cauê, que é meu sócio do Ricai, bato na tecla, assim, às vezes ele vem me falar, porra, porque não sei o quê, porque esses caras, assim, cara, é por isso que tu ganha 10 mil reais por mês e o cara ganha 3, pô. Tem que assumir a bucha. Tu quer a geração, tem uma geração de empresários aí, dos 25 aos 45, que não é essa galera que já ralou bastante na escola da vida, que acha que, assim, é montar uma empresa e que não vai se incomodar com mão de obra, que é só anunciar que aparece 50 pessoas para trabalhar, que é só tratar todo mundo na butinada, que tá tudo certo, que não... E, cara, não é assim que funciona. E cada vez mais a gente tem que se adaptar no mercado. E a gente tem uma geração de pessoas também, que essa geração Y, acho que já é uma geração de... Nem é mais a Y já, não sei mais o que é essa geração, que eles não vão mais parar em emprego. E tá ok, nós empresários temos que se adaptar a isso e aceitar e pronto. Não vai mais ter aquele cara que vai começar e vai se aposentar na minha empresa, vai ser cada vez mais raro. E isso não é bom nem pra mim. Não é bom nem pra mim. Que se aposente? Que esse cara fique 30 anos dentro da minha empresa. Por quê? Porque se ele começou comigo, ele só trabalhou comigo, a mesma coisa que o cara comprou um Fusca e morreu com um Fusca. Ele nunca vai dar valor pra uma BMW. Né? É a escala. Tipo, o cara às vezes vai ter que ir para outro lugar para ver que lá não era, que aqui não era tão ruim ou que aqui era um inferno e lá é o céu. E faz parte, né? Então, a gente, acho que os empresários, eles têm que cada vez ter mais consciência disso, de que o mercado mudou e a gente precisa se atualizar. Tá ruim para todo mundo. Tá? É difícil encontrar gente para trabalhar final de semana, é difícil, mas é o meu desafio enquanto líder. Se eu quero construir, se eu quero deixar uma marca, fazer o que é fácil, todo mundo faz. O papel do líder é fazer o que ninguém faz, é fazer o difícil. É lapidar, é pegar uma pessoa crua lá e lapidar e transformar ela num gerente, é pegar um sushi man razoável, meia boca, ou às vezes que nem é sushi man, que trabalhava lá com qualquer outra coisa, e transformar esse cara num grande sushi man. Esse é o papel do líder. Mas essa é uma mentalidade de crescimento que hoje não são todos que têm, e por isso que os negócios não deslancham, né? Exatamente, mas é aí que tá. Por isso que a busca pelo aperfeiçoamento... Eu também não tinha essa mentalidade há 10 anos atrás, há 12 anos atrás, ou há 8 anos atrás. É uma questão de constância, né? De querer buscar a evolução, né? É construção. É construção, né? exatamente. Construção. É construção. Coloquei mais umas coisas aqui só para colocar na mesa, né? Dentro da... Primeiro que eu quero agradecer já, assim, quanto insight que quem é líder aí pode ter, e em especial quem é empreendedor, né? Aqui O que para mim fica muito forte aqui, desde a fala do Cleiton, quanto as contribuições todas do Ricardo, é a condição que é escolhida na decisão aí que o Ricardo falou o tempo todo, né? De entender que quer deixar uma grande marca, de honrar
a escolha que fez o tempo todo, né? E eu tenho um caso aqui que eu quero trazer. Fazem 3 anos, nem sei se faz tudo isso. Eu entrei em contato com o Ricardo porque o meu irmão abriu uma empresa, né, de pescados. E, enfim, né, abriu na pandemia, teve lá os seus desafios também, que é a Chadinha Pescados. Mas quando eu liguei para ti perguntando se tu consumia tilápia, a primeira coisa que tu disse assim, eu preciso bem fresco, ele consegue? Tipo, tem que limpar e vir para cá. Porque eu só trabalho com ingrediente desse nível. Eu lembro tu falando que, inclusive, um dia tu estava buscando salmão. Porque chegou agora, eu tenho que lá buscar. Então, assim, a condição que é dada para os colaboradores poderem executar bem o seu trabalho, né, com os melhores ingredientes. E aqui vocês trouxeram, o Cleitinho pontuou aí algumas coisas que eu já quero tudo lá experimentar. Né? Enquanto líder, a escolha que a gente tem de entregar o melhor para o nosso time executar bem o trabalho deles. Então, eu queria pontuar isso, assim, sabe? Porque, às vezes, a gente acredita que, enquanto líder, a gente dá direcionamento, mas a gente não está atento a esses detalhes, que não são tão detalhes, né? Que é fundamento aí para a entrega. E até botei aqui, melhores ingredientes, porque realmente é o que a gente sente quando a gente vai lá nos produtos. Dizer também que é muito legal essa experiência que a gente vive e tem como problema agora, porque a gente não consegue em outro lugar, né? Dizer que isso chega também na minha filha. Quando a gente diz que vai sair para jantar... É verdade. A Valentina é do meu time. Ela pede para ir em Ibirama. Ela diz, mãe, nós vamos lá no Ricardo, lá em Ibirama, né? Daí eu disse, por quê? Porque lá eles me dão um copo de unicórnio. Do copinho. Então, assim, as experiências vão além. E aqui, trazer isso à tona aqui agora, para conectar com o negócio que tu falou lá atrás, né? Essa jornada que eu estou trazendo aqui de fala. Tu disse que no começo tu buscou treinamento técnico, depois tu entendeu que tu tinha oportunidade em desenvolvimento comportamental até para entender mais de gestão. E aí, daqui a pouco, tu disse assim, Ricardo, hoje eu vou nos eventos para ter os insights, para entender como funciona. Hoje eu vou em restaurantes que não são de sushi. Eu vou em outros para ver onde eu consigo inovar ainda mais. E aqui chamar a atenção e deixar depois livre para vocês falarem quanto isso é incrível. E vou usar a palavra da Karina, né? Mentalidade de crescimento, mas aqui vou falar em mentalidades de escala, de expansão, porque é olhar além do óbvio. Né? Eu, enquanto líder, preciso conhecer meu concorrente, mas tem vezes que eu não quero nem... Eu não quero olhar para isso, eu quero olhar, né, para, sei lá, para aquilo que é mais conhecido, porque cansa ter que ir em outros lugares, ter que ir para São Paulo, Foz do Iguaçu, né? E olhar, entender esse olhar amplo. Poxa, hoje eu não preciso ir num lugar para fazer né, benchmarking aí no mesmo segmento. Né? E trazer isso, assim, esse olhar de pesquisa de campo, de tirar a bunda mesmo do seu ambiente, de colocar isso na agenda, né? Para ampliar o negócio. Então, eu queria parabenizar essa etapa aqui toda que eu construí aqui, né? De encantamento, enfim, mas sempre baseado em pesquisa, né? Vocês não param, né? Tem algumas situações, assim, ó, que eu coloquei para mim, né? Enquanto pessoa. Porque quando eu montei o meu negócio, quando eu comecei a identificar os gaps que eu tinha enquanto gestão de pessoas, enquanto relações humanas, assim, o meu medo, porque os 2 maiores gatilhos do ser humano é a miséria e a morte. E o medo da miséria para o empresário, o que é? Quebrar. Então eu via muitas pessoas assim, tipo, os caras que construíram, o cara era famoso, quebrou. Ou, tipo, histórias que tu ouve eu tenho uma filha que vai fazer 7 anos agora, né? Quando eu era pequena, a minha filha acha que eu sou famoso, né? Pai, quando eu crescer, eu quero ser famosa que nem tu. Ela só fala isso agora, assim. Tipo, ela tá nessa fase, né? E, quando meu pai tinha um monte de coisa e quebrou. E aí eu fui buscar um pouco, assim, o porquê que eu tinha um pouco desse medo de quebrar. E eu sempre tive isso comigo, assim, eu vou colocar toda a minha energia e tudo o que eu tiver à disposição para fazer o negócio acontecer. Caso eu quebre, eu não vou ter... se eu tivesse feito, eu não teria quebrado. Porque se eu tivesse... Porque depois que as coisas aconteceram, não tem mais como... Depois que foi o boi, vai a corda. Não tem mais como puxar de volta. Entende? Então, por isso que a gente, cara... Não importa. E nós sempre fomos um dos maiores preços. A gente sempre foi o preço mais caro. Só que a gente sempre entregou mais. Eu tenho certeza que hoje, mesmo sendo
Não que tenha uma diferença de preço absurda, porque se tu for comparar item por item, o nosso sushi ainda ele é mais barato, né? Mas falando isso tecnicamente em preço. Agora, o valor que a gente entrega, ele é muito maior do que a nossa concorrência. E o Cleito pode até afirmar isso. Todas as nossas reuniões que a gente faz, fui ter consciência disso tem uns 2 anos e meio, mais ou menos. Foi quando começou a chegar a concorrência, quando abriu o Fujin, lá em Ibirama. Depois abriu o Bakken e tal, lá em Presidente Getúlio. E aí eu chamei, quando foi abrir o Fujin, lá a galera toda, meus funcionários, tudo, a Duda é a mais ansiosa do planeta, né? Assim, meu Deus, porque o Fujin vai abrir. Nossa, porque o Fujin vai fazer sequência. Nossa, porque o Fujin não sei o quê. Nossa, porque... calma aí. Aí eu tomei o papel de líder, né? Chamei todo mundo e disse assim, galera, o negócio é o seguinte, agora a gente vai ter um concorrente na cidade, o cara vai vir... Contei a história, eu fiz o storytelling da vida do cara. Esse cara, ele vai vir pra cá, ele vai começar a fazer sequência, pra tirar cliente nosso, ele vai ter que fazer um preço muito barato, ele vai funcionar 1 ano e ele vai quebrar. Não estou desejando que ele quebre, eu quero que o restaurante dele esteja cheio, mas muito cheio, desde que o nosso esteja mais cheio que o dele. Eu quero isso. E tem um detalhe, nós só vamos perder cliente para ele se nós formos incompetentes. Porque quando tu não escolhe o Ricardo Sushi, e tu escolhe no Yaseyori, no Joe Sushi ou qualquer outro sushi, não é problema do Joe, do Yaseyori, de qualquer outro, problema é meu. Alguma coisa fez com que tu não me escolhesse. Não é problema do meu concorrente, eu não tenho que olhar pra ele. Pega a visão. Se eu tiver fazendo o meu bem feito, cara, tu não vai deixar de me escolher. Vai ter dia que tu vai querer trocar, entendeu? Tipo, cara, tô cansada hoje, não quero dirigir até Ibirama, tô com sono, ou tipo, quero beber, não quero passar pela PRF. Tá tudo bem, tá tudo certo. Agora, assim, a tua primeira escolha sempre tem que ser eu. Esse é o meu objetivo enquanto marca. O teu pensamento é, cara, eu queria estar no Ricardo Sushi. Não estou. Tá tudo bem, mas eu queria estar lá. Porque eu sei que no próximo dia, na próxima oportunidade que tu tiver, tu vai estar lá. E no mais, a concorrência corre atrás. Eu tô trabalhando para isso. Eu tô trabalhando para estar sempre na frente, para ser sempre a tua primeira lembrança de marca. Quando tu pensar em restaurante, quando tu pensar em sushi, quando tu pensar em experiência. E se tu deixar de jantar no meu restaurante, não é problema do meu concorrente, é problema meu. Eu falo isso sempre pra minha equipe e falo isso a mesma coisa quando o meu concorrente vem tirar. Se um restaurante tirar o Cleiton de mim, não é problema dele, é problema meu, incompetência minha. Seja por salário, seja por motivação, seja por liderança, seja por qualquer outra coisa. Agora, por exemplo, assim, o Cleiton cansou de trabalhar na noite, quer arrumar um emprego de dia, não quer mais trabalhar final de semana. Ok, tá tudo certo. Agora eu não admito perder cliente para concorrente, perder funcionário para concorrente. Eu trabalho para ser o melhor, tanto no produto, quanto em equipe, quanto em salário, quanto em oportunidade para as pessoas, para entregar o meu máximo sempre. E aí, Cleito, comentar? É seguir nessa linha, né? A gente é reflexo do Ricardo, não tem muito, né? Tipo assim, se ele estivesse mentindo, eu ia comentar, né? Até porque quando a gente entra na empresa, o Ricardo sempre deixa tudo bem trilhado, assim, né? É papo reto, assim, não é como ele falou antes, né? Não é negócio de passar a mãozinha na cabeça, não. Tipo assim, tu vai vir aqui pra trabalhar e é tipo assim, pra trabalhar. Ele brinca muito assim, brinca mais no ponto de verdade. Comigo não se cria mentiroso e vadio, né? Mentiroso e malandro. Perdão, mentiroso e malandro. Tipo assim, tu fez... Opa, vou quebrar esse negócio ao final ainda. Tu fez uma cagada, tu quebrou um prato, vai lá e assume. Tipo assim, esse prato fui eu que quebrei, sabe? Esse negócio de ficar, tipo, jogando pra João, jogando pra não sei o que e tal, cara, não dá certo. E a equipe tá tão concreto, esse negócio tão bem batido em cima, que a equipe no final vai, não dedando, mas a equipe vai se selecionando. Então, tipo assim, o cara botou o prato, botou o celular aqui no cantinho, né? Ele sabe que alguém vai passar aqui, vai bater e vai quebrar, a equipe vai lá, meu irmão, aqui não é o lugar do prato, cara, bota pra lá, porque senão alguém vai passar aqui e vai quebrar. Sabe, a equipe tem esse policiamento e Eu sempre falo também, né, nas reuniões, né? Eu falei que ia ser gostoso, não falei que ia ser fácil, né? Bem assim, é sempre assim. Mas é muito... E também assim, né, gente? A gente tá falando aqui das partes boas da nossa visão e de como a gente atua. Uhum. Por trás disso, existe uma caçamba que a gente arrasta nas costas, né? Tanto eu, quanto o Cleito, quanto os meus outros líderes, todo dia tem uma discussão de funcionário, todo dia tem uma... Aí tem, 5 dias de paz, 6 dias de conflito, tem conflito, tem discussão, tem bate-boca, tem coisa que some, tem não sei o quê.
Não pensa assim quem tá ouvindo dizer, nossa, cara, essa empresa assim, que a gente vê muito, né? A gente assiste muita coisa assim, e vai para muito treinamento e tal, e ouve muitas pessoas falar, nossa, essa aqui é a Apple, né? Mas a gente não sabe os problemas que tem lá dentro, né? Tem muita coisa errada, tem muita coisa para melhorar. Tem muitos processos para melhorar, porque o que acontece? Eu sou muito criativo, muito criador. Então, criador e executor. Cara, eu tive a ideia, eu já tô fazendo, depois a gente vê como resolve, né? Tipo, se eu pensar em alguma coisa, eu não quero saber se vai dar lucro ou não. Tipo, a gente tá montando um cardápio lá agora novo, por exemplo, assim, cara, a gente já gastou aí, até quando eu e o Clay tava vindo, a gente falou, cara, tem que mandar os piá parar lá, porque já foi uns 10 pau lá pra fazer aquele cardápio. Entendeu? Se é grana, é dinheiro pra caramba. E assim... E a coisa vai indo, tipo, eu vou fazer o braseiro, quando a gente foi fazer o braseiro. Cara, não quero saber se vai dar lucro. No final a gente vê, vamos fazer. Vamos colocar um letreiro lá que vai ficar assim, mas custa, não interessa quanto custa. Vamos fazer acontecer. Então, por trás de mim vai ficando uma bagunça. Né? E tem que ter os caras que vêm assim segurando e juntando e paga. Minha irmã tá quase louca, né? Pagando as contas do festival, só Pix pra cá e paga pra lá. Aí sentei com ela, eu tava lá em Blumenau na terça, que eu tinha médico na quarta, né? Daí sentei com ela, falei assim, eu quero... não, mas aqui tá assim porque o financeiro, que daí o pessoal da consultoria aqui vai... Não, eu não quero saber, isso aqui é problema teu e dele. Eu quero isso aqui, assim, desse jeito. Não, mas daí... Não, eu quero isso aqui, assim, depois vocês se viram fazer o resto. Eu quero saber... né, e enfim... A última linha lá, se tá vermelha, se tá... enfim, daí vai ficando muita bagunça no meio do caminho, sabe? Como a gente é muito, às vezes acontece, como tipo, hoje a gente tá com 4 restaurantes, então, no começo, quando eu tava lá direto dentro da operação, então a gente fazia, tipo, um onboard. Nosso onboard é o seguinte, cara, o que tu sabe fazer? Tal. O que tu, onde é que tu trabalhou? Tal lugar. E eu olho assim, bem pro cara, assim... Já deixa o recado, aqui é mentiroso e malandro não trabalha, se faltar a gente manda embora, o horário é tal, a roupa é tal, vai fazer uma semana de teste, depois a gente conversa. É desse jeito, a gente joga o cara pra dentro, joga no meio dos leões, se o cara aguentar aquela semaninha ali, depois a gente reavalia. É desse jeito. E acontece. Teve uma situação na escola de líderes. Não sei se o Ricardo sabe, mas se ele não sabe, vai ficar sabendo aqui agora, que a gente acabou levando para outras turmas que aconteceu com o Cleitinho. Você lembra dessa? Você lembra dessa história? Que era a história da louça? Lembra a história da louça? Que você colocou o chocolatinho lá? É a questão do churrasco que a gente sempre fazia lá. Conta pra galera, porque assim, a gente acabou usando esse exemplo que você trouxe lá como um case, né? Que tu mudou a forma de cobrar e que deu resultado. Pode contar? Pode. Até porque foi barato, então foi só uns 50, não... Vai lá. Que a gente sempre tinha... Hoje em dia a gente até tem a mesa de sinuca, né? É uma questão também que até colocou lá. O Ricardo, ele pensa não só no dia de trabalho, mas sim também no pós-trabalho, né? Então, tipo assim, a gente é cobrado e tal, né? Trabalha lenha. No finalzinho do expediente, se quiser jogar uma sinuquinha, tem mesinha de sinuca lá, né? Tem mesa de tênis e tal. E a gente fazia todo último sábado do mês um churrascão, né? Não era tão inclusivo, né? Porque daí tinha só o pão pra mim, mas enfim, né? Conversa à parte. Queijo. Mas a gente fazia um churrascão. Só que daí é aquele negócio, né? Na hora do churrasco, todo mundo aqui, né? Festa, pá, né? Aí vai 1, vai 2, vai 3, vai 4 embora. No final fica toda a louça lá e só quem tá com a chave pra trancar o restaurante e a bagunça, né? E daí, tipo assim, foi cobrado, né? Pessoal, galera, tem que deixar organizado, né? Não dá pra deixar bagunçado e pá. E daí não vai ter mais churrasco. Não teve mais churrasco, no outro churrasco que teve, mesma bagunça. Mas, pô, não. Cobrar não tá adiantando, então vamos virar a chave, vamos tentar algo diferente, né? Uhum. E daí eu peguei a louça, né? Botei dentro da pia, tudo certinho, tá? Eu botei um bombom colado na parede e botei assim, o doce sabor de lavar a louça, né? E daí, sim, quem lavar a louça pode comer o bombom. Cheguei no outro dia, né? Todo mundo só me olhando, cheguei a louça lavadinha, bonitinha, né? E daí eles bem assim... aquele bombom lá pode comer mesmo? O pessoal já tá indo comer, eles podiam mesmo comer o bombom, se era só... Sacanagem. Mas assim, tipo, foi uma virada de chave que a galera realmente depois, vamos organizar, que realmente a questão é que a gente bate, e se a gente sempre, é uma questão, um professor meu falava isso, se a gente sempre faz a mesma coisa, a gente não consegue resultado diferente, né?
Então, tipo assim, é o que o Ricardo faz, né? Se ele só fizesse o mesmo cardápio, né? Não ia ter um cardápio diferente, né? Então eu pensei, pô, vou tentar uma sacada diferente aí, uma ironia ou algo assim, e deu certo. E eu achei muito legal, porque foi a forma que você encontrou de mudar a cobrança e deu certo. Porque já tava... todo mundo já sabia, embora, né? Tudo bem, né? Todo mundo já sabia que era uma regra deixar tudo organizado, mas não tava fazendo, né? E aí, quando tu coloca lá um negócio diferente, o pessoal fala, opa, pera lá. Vamos fazer, vamos organizar, né? E a gente acaba levando esse exemplo para outras turmas também, que é a forma, às vezes, da gente comunicar. É mudar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e ver o resultado lá, o que vai dar. Um bombom de R$1, assim, tipo... Investimento de R$1. As grandes transformações nem sempre estão em grandes valores, né? A questão é só mudar a chave, né? Não é... E já estamos indo aqui para o finalzinho do nosso Pod Greca de hoje, nessa conversa incrível. E eu queria deixar uma última pergunta aqui, antes de vocês trazerem aí as novidades, as redes, para a galera seguir vocês. Quais são as referências de líderes que vocês têm na vida de vocês? Então, um dos treinamentos, um dos caras que mudou muito meu mindset lá no começo, quando contei já um pouquinho daquela jornada, foi o Clóvis de Barros, que é um filósofo, e fui numa palestra dele, onde ele falou bastante sobre essa questão de tu ser feliz na jornada, né? Porque a gente hoje vive uma vida muito corrida e sempre condicionada a conquistas, né? Não, porque quando eu trocar de carro eu vou ser feliz, porque quando eu comprar minha casa eu vou ser feliz, porque quando eu montar um novo restaurante eu vou ser feliz, porque quando eu fizer o festival eu vou ser feliz. Mas se a gente não souber aproveitar a jornada, ser feliz enquanto a gente está construindo, chegar lá no final, aquela conquista ela vai ser insignificante e a gente vai para uma nova, né? A gente acaba gerando uma ansiedade em cima disso. Então foi um cara que me ajudou bastante nisso. Conrado Adolfo é um grande mentor meu, né? Tive a oportunidade de fazer o 8Ps e depois mentoria. O Joel J, que inclusive vocês fazem parte do grupo de mentoria dele, né? Também conheci ele através do Conrado Adolfo e tal, mas que eu acho muito bacana. E a minha grande inspiração no marketing de diferenciação foi o Pedro Superti. Desde o começo, eu já acompanho ele há muito tempo, também fiz treinamentos com ele e tal. É uma das grandes referências que eu busquei, assim, nessa questão de diferenciação, de sentimento de pertencimento do cliente, tanto que hoje, assim, quando a gente faz os eventos, por exemplo, a gente fez o Ricardo Sushi Festival agora, final de semana, né? Cara, a gente pensa em todos os detalhes, assim, desde da onde o cliente vai entrar, onde ele vai sentar, o papel, toalha que ele vai se servir, o guardanapo que ele vai limpar a boca, o hashi, a mesa, a limpeza da mesa, a saída dele, a hora que ele vai sair para ir embora, onde que ele vai estacionar o carro. Tipo, a gente pensando realmente na jornada do cliente como um todo, assim, né? Basicamente, aí tem várias outras referências, assim, vou citar essas que são mais recentes, assim, né? Tem alguns livros também que eu li que foram muito bons, assim, O Mito do Empreendedor, né, que é uma leitura obrigatória para quem empreende ou para quem pretende empreender, é um livro de uma linguagem muito prática, assim, e muito realista das coisas que acontecem. Mais Esperto que o Diabo, é um livro que eu acho sensacional, assim, achei sensacional também. E um dos primeiros livros, que aí ele é bastante sobre mentalidade financeira, assim, que foi bem importante, foi um dos primeiros livros que eu li, que foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. E ele é um livro que ele é bem atual até hoje, assim, que ele fala bastante sobre a questão de divisão sobre dinheiro, sobre pagar aluguel ou não pagar aluguel, sobre, tu ter um negócio num local alugado, enfim, que eu acho que são leituras bem válidas, assim. Pai Rico, Pai Pobre também, bem bacana, até tô relendo ele agora, que é uma leitura que a gente tem que voltar sempre, né? Que é bem bacana também, que é mais ou menos na mesma linha do Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Legal, obrigada pelas dicas, então. Cleitinho, quem são suas referências na liderança? Sim, eu não tenho uma questão de um nome específico, né? Mas eu tomo muito, assim, com questão de liderança, mais a questão de história, né? Então, tipo assim, vou pegar, não visando a questão religiosa, né? Por exemplo, assim, Jesus Cristo. Tipo assim, numa época que não tinha rede social, numa época que não tinha nada, assim, o cara juntou milhões de pessoas e a galera seguia ele, seguia por quê, né? Então, tipo assim, eu busco muito essa questão de que, por que o Ricardo Sushi dá certo, né? Tipo, quais são as atitudes, né? Então, tipo assim,
eu busco muito a minha questão de liderança não nos nomes, ensino as atitudes de fatos que aconteceu na história, ou de exemplos, mesmo que o líder seja o cara, um professor de escola que ninguém nem sabe o nome, né? Mas, assim, que atitude que ele fez que deu diferença, eu tento aplicar essa questão na minha, né? O Ricardo como líder também, até brinquei quando eu entrei Brinquei não, né? Uma das conversas que a gente teve no início, que, tipo assim, quando tu entra lá, por ele ser realmente uma pessoa que ele é o que ele fala, né? Não é só publicaçãozinha no Twitter, né? Tipo, frases. Tu entra lá e, tipo assim, ele divide crianças de homens, né? Então, tipo assim, tu chega lá, tipo assim, pô, o cara é líder e, tipo assim, ele transforma. Então, tipo assim, são essas questões que eu tento aplicar, né? As atitudes que ele faz, atitudes que outros líderes fazem que dá certo, e eu tento filtrar nisso na minha. E qual é a atitude que ele faz que é a mais forte? Cara, Uma só. Uma só. Porque senão você vai começar, né? Encher a bola do Ricardo. Acho que não persistência, vamos usar a palavra como persistência, assim, a questão, tipo, de que se ele quer alguma coisa, ele é persistente, assim, ele não para enquanto ele não conseguir, né? Então, obcecado, uma palavra boa. Assim, se ele quer um cardápio bom, ele vai ter o cardápio bom e não importa a hora que ele vai te mandar mensagem, assim, né? 3 horas da manhã ele tá te mandando mensagem. São sintomas de uma pessoa. Mas assim, ó, e é em tudo, sabe? Não é só em cada detalhe, assim, né? Tipo, realmente quer alguma coisa, ele vai atrás, né? Eu sempre brinco com o pessoal que às vezes pergunta, tipo, quem é que cuida de Instagram, quem é que não sei o que, cara, a maioria do Ricardo é ele, porque, assim, ó, e por que é um sucesso? Porque, tipo assim, se tu entra hoje, tem uma publicação, se tu entra amanhã, tem uma publicação, assim, o dia que tu entrar no Instagram e não ter uma publicação, cara, hackear o Instagram do Sushi, e assim, ó, parece uma coisa boba, tipo, é só fazer uma publicação, né, mas, tipo assim, o tu fazer, né, porque, tipo assim, eu querer é tranquilo, tipo, eu quero ser rico. Aí o que tu faz pra ser rico, né? Assim, eu quero seguidor, mas o que tu faz pra ter seguidor? Eu quero ter excelência, mas o que tu faz pra ter excelência? E, tipo assim, ele é persistente, ele é obcecado, assim, ele quer alguma coisa, se ele fala, ele pode cobrar, porque, tipo assim, é algo que ele faz, sabe? Muito bem. Já anotei aqui. Muito bom. Eu penso que esse podcast, esse Pod Greca aí, para quem esteve conosco aqui o tempo todo com papel e caneta na mão e conseguir colocar, né, resolver colocar em ação aí os grandes insights. Aplicar, porque esse é o segredo, né? Pode ter aí resultados expressivos nas próximas horas aí após ouvir ou assistir esse podcast. Então, fala pra gente onde que essa galera consegue encontrar vocês aí nas redes, já que o Ricardo é tão atuante assim. Manda aí, Ricardo, como o pessoal te encontra? Então, a gente tem hoje @Ricardo Sushi, que é o Ricardo Sushi oficial de Ibirama, né? A gente tem o Ricardo Sushi de Tuporanga, também @Ricardo Sushi de Tuporanga, @Ricai e @Alfred Bar e Burger, esses são os nossos restaurantes, e @Braseiro, que é o Instagram oficial do restaurante. Tem o meu Instagram pessoal lá também, que é o Ricardo Nardi Ibirama, que esse ainda é antigo, né? Agora é Ricardo Sushi, mas ainda tem um Instagram lá que aí, a gente... eu tô com um projeto aí para em breve estar lançando também a parte de mentoria e consultoria online também, né? Voltado para o segmento de gastronomia, alguma coisa nesse sentido, mas ainda não parei para projetar assim, né? Para vislumbrar isso, mas a galera acaba pedindo muito, assim, e hoje, felizmente, né? Como eu fiz muito treinamento fora e inclusive fui um dos cases do Pedro Superti, né, em um evento dele lá, ele me mencionou lá para mais de 5.000 pessoas num evento, e aí, cara, a galera toda, Brasil inteiro começou a me seguir, e hoje em dia, e já há muito tempo, né, isso já é 2, 3 anos, que a galera do Brasil inteiro acaba sempre mandando assim, pô, Ricardo, tá uma inspiração para mim, vem pedir dica de cardápio, vem pedir dica de não sei do que, vem pedir dica de restaurante, de delivery, para começar e tal. E assim, eu acho que um pouco do que a gente pode deixar para o mundo, que é o que vocês fazem também, né? Transformar essa transformação que a gente faz para pessoas, tipo assim, esse Clayton melhor que vai sair do meu restaurante, ele vai trazer vai formar outras pessoas melhores, ele vai, dessa forma, é a nossa forma de deixar o mundo melhor do que a gente encontrou, que é o nosso objetivo aqui na Terra, né? Se for pra gente, a gente nasceu nós somos a evolução dos nossos pais e a evolução durante a nossa passagem aqui, né?
Então, acho que é uma forma também de estar contribuindo com outros empreendedores. 4 de novembro temos Braseiro. 4 de novembro temos Braseiro. Julho vamos estar lançando aí um novo cardápio do Ricardo Sushi. O novo cardápio. Curiosa hoje para saber se teremos um prato greca lá. Hoje é dia 22, nós já vamos correr contra o tempo. Aí a gente já está com ele praticamente formatado. Legal. Só tempo de diagramar mesmo e imprimir. Enfim, outubro a previsão de inauguração do Shopping Blue Center lá em Ibirama, onde a gente vai estar com uma unidade também lá no shopping. E, cara, eu sou um cara bem imediatista, assim, não vai que daqui um pouco saia um Ricardo Sushi em Blumenau, assim, alguma coisa, né? Não sei, ainda até vou... marquei aqui, eles te buscam, então, na questão de mentoria, né? Enfim, para direcionamento. E não há aí uma ideia de franquear? Então, 2021, principalmente 2020 e 2021, foi um ano que eu tive que aprender a dizer nãos. Que, inclusive, essa é uma das virtudes do líder. E essa é uma virtude que eu sempre cobro do Cleiton e que eu tenho que desenvolver nele, porque ele é muito bonzinho e ele ele não sabe dizer que não. Às vezes, até para mim, ele deveria dizer que não em algumas situações, assim, mas principalmente para a equipe. Porque... e eu tive que, assim, foi um ano que... O que aconteceu? 2020 fechou tudo, todo mundo achou que ia morrer. 2021 foi um ano em que as pessoas estavam com muito dinheiro, porque tinha muito dinheiro no mercado de financiamentos, muitas linhas de crédito barata, e muita gente... E o mercado realmente ele não parou. Alguns setores sofreram um pouco, mas outros alavancaram muito. Tinha bastante dinheiro no mercado. E as pessoas... Taxa de juros baixíssimas, né? E as pessoas não sabiam onde investir. Então, todo mundo batia na minha porta. Cara, tu é um cara que tem visão, vamos montar um... Cara, eu tive proposta para abrir restaurante em Curitiba, em Balneário, em Blumenau. Chegou assim, ó, a ter meses, não vou dizer semanas, meses de eu atender, assim, 10 pessoas. Assim, cada um com uma proposta diferente. Eu tive que ir dizendo não. Aí acabei montando o Ricai. O Ricai eu montei com um projeto de franquia, né? Por isso que eu mudei de nome e tudo para desvincular da marca Ricardo Sushi, para ser um negócio mais compacto, uma experiência mais rápida, né? Menos complexo de operacionalizar. A ideia de montar com um sócio operador, o projeto tá todo na minha cabeça, né? Ele tá desenhado. Porém, depois disso eu acabei fazendo uma mentoria com o Fábio Bindes, que é um cara de Brasília, que só atua no segmento de restaurantes. Ele tem 108 marcas, 68 unidades físicas, 108 marcas. Ele tem algumas dark kitchens também. E aí ele falou assim, cara, hoje para ter franquia, tu precisa ter acima de 30 unidades para compensar financeiramente. Até 30 unidades. E aí eu avaliei, aí eu parei um pouco, dei uns 2 passos para trás, avaliando se eu tenho energia e capacidade hoje, expertise para ter essas 30 unidades, porque as coisas ainda estão muito concentradas em mim. Né? Muitas decisões ainda dependem de mim, assim, eu não tenho uma base administrativa tão grande para ir soltando isso. E a partir do momento que tu começa a abrir essa questão de franquias, tu tem que ter, tipo, eu vou ter que ter um gerente, um supervisor de franquia, né, toda essa questão. Então, hoje está mais para a gente abrir unidades próprias do que franquia, né? Compensa ter 7 ou 8 unidades próprias do que franquia, pensando nesse sentido. Mas não está descartado. Né? Tudo depende do quê? Depende de parceria. Hoje eu abro negócio, hoje eu preciso de sócio para abrir negócio. Né? Não por questões financeiras, mas por questões de gestão. Porque eu preciso de um sócio operador. Hoje, para eu ter um sócio, ele tem que ter um pré-requisito. Primeiro pré-requisito, ele não tem que ter uma outra fonte de renda. A fonte de renda dele vai ter que ser o restaurante. Por quê? Porque dessa forma, ele vai se dedicar integralmente para aquilo e aquilo vai ter que dar certo, porque senão ele não vai ter renda. Segundo pré-requisito, não pode... que é um só, né? Não pode ser malandro nem mentiroso. Então, então ele tem que ser um cara bem visto, ele tem que ter inteligência emocional, tem que ter perfil de liderança. Então é um processo, né, que a gente vai construir aí ao longo do tempo. Mas não é algo que eu tenho como sonho. Tipo assim, não, meu sonho já foi um desejo, tipo assim, a franquear, aquelas coisas que às vezes a gente vai alumbrando algumas coisas, né? Mas não é um sonho assim, nossa, ter. Mas pode ser que aconteça, né? Mas eu tive que dizer muitos nãos nesse período. Tive muitas oportunidades de abrir em vários lugares, né? E aí eu comecei a selecionar e ver aquilo que realmente valia a pena para não estar metendo os pés pelas mãos, cuidar daquilo que eu já tenho, né? E eu olhei assim, hoje eu tô com um grupo que fatura 9 milhões por ano. Então, hoje todos os restaurantes e eventos, aí a gente tem um faturamento de 9 milhões. A minha margem de lucro desde 2018, quando eu abri o restaurante, ela caiu drasticamente. Então, o que acontece? A síndrome do crescimento, que a gente começa a crescer em números e faturamento, ela só serve para
elevar o nosso ego. Porra, a empresa fatura 9 milhões, mas o que interessa é o que efetivamente sobra de dinheiro. Então, a gente teve que buscar várias, né? Pô, teve meses ali da gente faturar quase R$1 milhão em todos os restaurantes e não sobrar grana, assim, sabe? Teve meses de trabalhar com prejuízo. E por quê? Porque tinha algumas peças do tabuleiro que não estavam se encaixando. Então, eu olhei bem internamente e disse, cara, é mais fácil eu ter, sei lá, 5% de resultado olhando para um faturamento de 9 milhões do que abrir outros negócios e não ter resultado. Tipo, só por ter 5 restaurantes, 6, por ter um restaurante em Balneário, sabe? Então, às vezes a gente também tem que dar um passo para trás. É sempre aprendizado, né? Enfim. Muito obrigada por responder essa também. Ok, então nós vamos finalizando aqui esse Pod Greca de hoje, agradecendo então a presença do Ricardo Sushi, né, com esse sobrenome, e do Cleitinho também. Obrigada pelo tempo de vocês, pela contribuição, e pedindo para o pessoal curtir, compartilhar, comentar também aqui o que vocês acharam desses dois grandes gigantes aqui falando com a gente. Certo, dona Grace? Certo, agradecendo a presença de vocês, também do Tobias, da Graça, que estão aqui com a gente, e a você que esteve conosco até aqui. Esperamos realmente que tenha feito muito sentido. E até daqui a pouco, no próximo Pod Greca. Isso aí. Muito obrigada. Fechamos? E até muito breve. Agradecemos aí e estamos de portas abertas para receber a Greca lá, e com certeza ainda muitos funcionários, muitos colaboradores nossos ainda farão os treinamentos de vocês, inclusive aqui deixar, né, o Cleiton, o Leandro, o Duda já passaram pelos treinamentos, 2 treinamentos diferentes da Greca, né? A gente até conversou esses tempos para também um grupo de mastermind que eu faço parte, algum treinamento, acabamos não fechando para esse ano, mas num próximo período, quem sabe a gente consiga fechar. As meninas também, assim como eu, estão sempre buscando aperfeiçoamento. Inclusive vi um depoimento do Joel J que gravou junto com elas, né? Sensacional, incrível. Então podem confiar no trabalho delas, que é uma recomendação também do Ricardo Sushi para vocês. Uau! Nossa! Agora sim, elevou aí, vamos subir o ticket. Ah, tô brincando. Igual a caipirinha de caldo. Exatamente. Já peguei o insight e já pratiquei, entendeu? Valeu, gente. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Tchau, tchau.